Davi é uma figura central e notável do Antigo Testamento da Bíblia, conhecido por ser um rei, poeta, músico e profeta. Sua história é contada em vários livros, principalmente nos livros de 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Crônicas. Davi é lembrado por sua relação especial com Deus, sua coragem na luta contra Golias e sua liderança como o segundo rei de Israel. A história de Davi é marcada por momentos notáveis, como sua unção como rei por Samuel, seu papel na derrota de Golias, seu relacionamento complicado com o rei Saul, sua fuga de perseguições, sua aliança com Jonatas, filho de Saul, e sua ascensão ao trono de Israel. Ele é mais conhecido por sua adúltera com Batseba, que levou a consequências trágicas, mas também por seu arrependimento sincero. Davi é frequentemente chamado de um homem segundo o coração de Deus, devido à sua devoção espiritual e sua disposição de adorar a Deus em poesia e música, o que resultou nos Salmos, uma coleção de hinos e orações espirituais no Antigo Testamento. Davi teve vários filhos e filhas. Alguns de seus filhos mais conhecidos incluem 1. Absalão. Absalão é provavelmente um dos filhos mais famosos de Davi. Sua história é registrada em 2 Samuel. Ele se revoltou contra seu próprio pai, Davi, na tentativa de tomar o trono, o que levou a uma tragédia pessoal quando ele foi morto na batalha. 2. Sm Salomão. Salomão é outro filho notável de Davi, que se tornou um dos maiores reis de Israel. Ele é lembrado por sua sabedoria, sua construção do Templo de Jerusalém e seus muitos feitos. 3. Anon, Quileabe e Adonias. Esses foram outros filhos de Davi, embora suas histórias sejam menos proeminentes na narrativa bíblica. 4. Tamar e Tafate. Além dos filhos, Davi também teve filhas, embora seus nomes e histórias sejam menos detalhados na Bíblia. A história de Davi e de sua família é complexa e repleta de triunfos e tragédias, mas ela continua a ser uma parte fundamental da narrativa bíblica e da história do povo de Israel. Suas contribuições poéticas e espirituais, bem como o papel de seus filhos na história de Israel, são lembrados e estudados em contextos religiosos e históricos até os dias de hoje. O fim dos filhos de Davi, em termos de sua continuidade no trono de Israel, está relacionado a eventos históricos e circunstâncias políticas que ocorreram após a morte de Salomão, filho de Davi. Para entender isso, é necessário observar o contexto bíblico e histórico. Salomão, conhecido por sua grande sabedoria, reinou após a morte de Davi e construiu o primeiro templo em Jerusalém. No entanto, durante seu reinado, ele impôs pesados tributos e corveias, trabalho forçado, ao povo, o que levou a um descontentamento generalizado. Além disso, Salomão também permitiu que a adoração a outros deuses fosse introduzida em Israel devido à sua política de casar-se com princesas estrangeiras. Após a morte de Salomão, houve uma divisão no reino. As 10 tribos do norte, lideradas por Jeroboão, se separaram das 2 tribos do sul, governadas pela dinastia davídica. Jeroboão se tornou o rei do reino de Israel, também chamado de Reino do Norte, enquanto a linhagem de Davi continuou a reinar no reino de Judá, também chamado de Reino do Sul. A separação dos reinos marcou o fim da unidade sob a linhagem de Davi. Posteriormente, tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá tiveram vários reis, muitos dos quais não eram descendentes diretos de Davi. Ambos os reinos enfrentaram conflitos, invasões de impérios estrangeiros, como a Assíria e a Babilônia, e deportações da população. O reino de Israel do Norte foi conquistado e seu povo foi deportado pela Assíria em 722 a.C., resultando na chamada diáspora das 10 tribos. O reino de Judá resistiu por mais tempo, mas eventualmente foi conquistado e seu povo foi exilado para a Babilônia em 586 a.C. O cativeiro babilônico marcou o fim da independência do reino de Judá, e a monarquia davídica não foi restaurada após o retorno do exílio babilônico. Embora a linhagem de Davi tenha desempenhado um papel importante na história de Israel, a perda de independência e o cativeiro marcam o fim de sua continuidade direta no trono. A esperança messiânica, no entanto, manteve viva a expectativa de um descendente de Davi que um dia restauraria o reino.
A história da queda dos filhos de Davi, particularmente as tragédias que ocorreram na família de Davi, oferece lições importantes e exemplos do que se deve evitar. Aqui estão alguns pontos que podem ser extraídos dessa narrativa. 1. Consequências do pecado. A história de Davi e seus filhos destaca as graves consequências do pecado, especialmente o adultério e o assassinato. Mostra que, mesmo quando somos pessoas escolhidas por Deus, não estamos isentos das consequências de nossas ações. 2. Arrependimento sincero. Após o pecado com Batseba, Davi demonstrou arrependimento sincero e buscava o perdão de Deus. Isso nos ensina a importância do arrependimento genuíno quando cometemos erros e pecados. 3. Consequências familiares. As ações de Davi afetaram sua família de maneira devastadora. Isso ressalta como as escolhas de um indivíduo podem afetar não apenas a si mesmo, mas também aqueles ao seu redor, especialmente os membros da família. 4. Necessidade de disciplina parental. Davi falhou na disciplina de seus filhos. A falta de autoridade e disciplina na criação de seus filhos contribuiu para seus problemas. Isso destaca a importância da educação e disciplina adequadas na criação dos filhos. 5. Perdão e graça divina. A história de Davi também mostra que Deus é misericordioso e perdoa, desde que haja arrependimento genuíno. Mesmo após seus erros, Davi continuou a ser usado por Deus. 6. Lições para a liderança. A história de Davi é uma lição para líderes, destacando que a conduta moral e ética é fundamental para a liderança eficaz. Líderes devem servir como modelos e exemplos para aqueles que lideram. Portanto, o exemplo da queda dos filhos de Davi nos lembra da importância do arrependimento, da disciplina, do cuidado com as consequências de nossas ações e do papel dos líderes como modelos de comportamento ético e moral. Também enfatiza a necessidade de confiar na graça e no perdão de Deus quando cometemos erros.